Seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto da família, todos juntos aqui. Obrigada por você estar com a gente aí, todos unidos, porque estamos em um só corpo. Foi como a gente Cantou acabou de aqui louvar, né? no Se você que louvor. não participou do louvor, temos que ser um. Assim como Cristo é, nós temos que ser um. E somos um só corpo, um só Deus, um só Senhor, né? E nós estamos juntos aí, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje nós temos muitos relacionamentos que são superficiais. Não são relacionamentos profundos. Relacionamentos que não são profundos por alguns motivos. E esses motivos podem ser falta de interesse. Como não me interesso, então não tenho um relacionamento profundo. Falta de afinidade, não tem alguma coisa que nos une, não tem alguma coisa que é comum. Não desejo, muitas vezes não desejo me envolver com as pessoas. Cada um no seu canto, você fica aí na tua, eu fico na minha, e a gente vai levando assim. Desprezo pelo relacionamento. Então a gente não quer ter um relacionamento mais profundo. Então, por quê? Porque a gente despreza o relacionamento. E muitas vezes até por falta de amor. Né? Nós já falamos de amor aqui no YouTube, você tem um estudo que nós fizemos sobre o amor. Né? Eu te convido a buscar essa gravação e ver os tipos de amor. Né? Mas o Senhor, Ele deseja ter uma relação mais profunda. Deus, Ele quer ter uma relação mais profunda com você e comigo. Deus, Ele deseja uma relação mais íntima. Uma relação que não seja uma relação falsa, uma relação mentirosa, onde um quer dar a volta no outro, onde um quer enganar o outro, mas que seja uma relação profunda, que seja uma relação verdadeira, onde ele se preocupa com você e comigo, e nós temos que nos preocupar com ele. Uma relação de intimidade, onde você abre todas as tuas dúvidas, os teus problemas, você abre com ele sabendo que ele vai te ajudar. Uma relação verdadeira. Mas que essa relação realmente não seja uma relação unilateral, onde só Deus se relaciona com você e você não se relaciona com Deus. Ou você se relaciona com Deus, mas não quer que ele se relacione com você. Seja uma relação bilateral, sua com Deus e Deus com você. E por isso, o Senhor nos traz uma palavra hoje para que possamos entregar e dedicar a Ele o nosso melhor. Muitas vezes estamos na correria do nosso dia a dia e nós achamos que estamos entregando o melhor para Deus e, na verdade, não estamos. Entregar aquilo que realmente Ele merece. Né? Deus deseja o melhor. Deus deseja a nossa essência. É a essência. Vamos falar hoje sobre a essência. Vamos falar hoje sobre voltando à essência. Voltar à essência. Mas primeiro, me diz aí o que é essência? O que é essência? A essência é o que constitui o ser e a natureza das coisas. Isso é a essência, a coisa mais profunda, a qualidade predominante nas pessoas, nas coisas, aquilo que realça. Isso é a essência, o que há de mais puro e sutil. Isso é a essência.
E o que é mais importante e o fundamental, isso é a essência. Qual a essência do cristianismo? Eu te pergunto, qual é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é o amor. Não é? Temos que ser um como o Pai e Cristo é. É o amor. Essa é a essência do cristianismo. Veja o que Jesus nos ensina. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Jesus nos ensina que eu não preciso seguir aqueles 10. Na verdade, aqueles 10 estão resumidos nesses 2. E o amor é essa essência. O amor é a essência do cristianismo. O amor é a essência da nossa relação com Deus. Porque Deus é amor. E muitos de nós estamos muito longe desses mandamentos. Dos mandamentos que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos. Mas, resumindo ainda, e o Senhor deseja que estejamos voltando à nossa essência. O Senhor deseja que nós estejamos entregando a nossa essência. Voltando ao nosso primeiro amor. E aí você me perguntaria, pastor, o que é o primeiro amor? O primeiro amor não é a primeira garota, o primeiro rapaz que você se apaixonou. O primeiro amor não é isso. O primeiro amor é o que é mais importante. O primeiro amor é o teu amor mais importante. É o amor que elegemos em nossa vida. Aquilo que a gente coloca como prioridade. A gente tem falado aqui muito de prioridade, a gente tem falado muito daquilo que vem antes. Eu já falei aqui algumas vezes, minha avó dizia que o primeiro que vem antes. E quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus, está errado. Então nós temos que buscar a essência que é o amor. E esse amor deve ser a Deus. Veja só o que Jesus fala. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que me abandonaste o teu primeiro amor. Que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, aqui o Senhor Jesus está falando da igreja de Éfeso. Se você ler a partir do versículo 1 desse capítulo 2, você vai ver que Jesus primeiro ele exalta os feitos e as qualidades daquela igreja. A igreja de Éfeso fazia muita coisa boa. Exalta todas as qualidades, mas quando chegamos no versículo 4, que a gente acabou de ler, vemos que algumas coisas não estavam andando muito bem. Que alguma coisa estava errada. Apesar da igreja estar tudo funcionando, apesar deles estarem fazendo tudo aparentemente correto, tinha alguma coisa errada. Que a igreja de Éfeso se perdeu em sua trajetória. Assim como acontece com muitos de nós. Assim como acontece com muitas igrejas que a gente vê hoje, que começou num caminho correto, mas depois se desviou. Se desviou pelo dinheiro, se desviou pela fama, se desviou
porque mudou as prioridades. Todas as vezes que você tira a prioridade de Jesus, todas as vezes que você tira a prioridade da cruz de Cristo, você está fadado a errar. E isso foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. E acontece muitas vezes com você e comigo, quando a gente inverte as nossas prioridades. A igreja de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor, trocando o amor mais importante, que era o amor que ela tinha por Deus, pelas coisas desse mundo. Quando a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, na verdade ela se deixou levar pelas riquezas. A gente vê muito disso hoje. Ela se deixou levar pelos prazeres do mundo, né? Pela autoconfiança. Ah, porque eu sou melhor do que... Ela se deixou levar pelas ilusões do mundo. Dando mais importância a quê? Dando mais importância às coisas que às pessoas. E a gente tem visto nos estudos de quinta-feira, nós temos feito estudos bíblicos toda quinta-feira, e estamos estudando os milagres de Jesus, onde a gente vê que Jesus coloca em primeiro lugar as pessoas, do que a lei, do que a religiosidade, do que o legalismo. Ele coloca em primeiro lugar as pessoas. Então a igreja de Éfeso, ela dava mais importância às coisas que às pessoas. Ela dava mais importância às leis e à religiosidade, ou seja, toda a lista de pode e não pode, do que amar a Deus. Do que amar a Deus. Mas o Senhor deseja que nós, que você e eu, estejamos voltando à nossa essência. E agora, Ele deseja que você e eu deixemos as coisas que passaram para trás e comecemos de novo. Mas para que isso ocorra, o Senhor nos traz 3 pontos importantes que nós devemos observar com muita atenção. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, o primeiro ponto é: lembra onde você caiu. Lembra onde é que você errou. Você lembra? Com certeza você lembra, porque eu lembro. Eu lembro dos meus erros, eu lembro das coisas erradas que eu fiz. Você lembra? Aqui Jesus puxa a nossa memória e puxa a memória daqueles da igreja de Éfeso, quando ele fala assim: lembra-se. Fique esperto aí. Se recorda onde foi. Onde foi que você desviou? Onde foi que o teu foco mudou da cruz e foi para outro canto? Nós vemos hoje muitas comunidades, igrejas e líderes religiosos que começaram bem e hoje só Deus sabe. E Jesus traz para você e para mim, e para cada um que está nos ouvindo e nos vendo aqui, lembre-se. Lembre-se onde você caiu. Na verdade, eles tinham amor. A igreja de Éfeso tinha amor. Eles estavam guardando os mandamentos. Eles estavam. Ok. A doutrina não era problema para eles. A religiosidade não era problema. A lista de prós e contras, de sim e não, do que pode e do que não pode, estava perfeito. Mas eles perderam o amor. Eles perderam o amor. Pode ser que não amamos a todos os irmãos, né? Como antes amávamos. Você recorda quando você conheceu um irmão, quando você entrou numa igreja ou numa comunidade, como você gostava de todo mundo?
Ok, pode ser que agora, que a gente conhece um pouco mais, a gente não ame tanto assim como a gente amava antes, né? Pode ser que perdemos nosso amor por aqueles perdidos em seus pecados. Esse amor nós não podemos perder. Quando você perde o amor àqueles que estão perdidos, aquele que você diz que é a pedra do teu sapato, aquele que você fala assim, meu, os cara vive do jeito que ele quer. Quando nós perdemos isso, a ponto de não pregarmos o Evangelho de Jesus, a ponto de não vivermos mais o Evangelho da salvação e do reino eterno. Isso começa a ter problema. E é isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. E é isso que acontece muitas vezes na minha vida e na tua vida. Passamos a dar mais importância às regras, não? Às leis. Quem me conhece sabe que eu gosto das coisas muito bem arrumadinhas, não? Mas as coisas arrumadas, as regras, isso não pode estar acima de Deus. Isso não pode estar acima do meu amor para aqueles que estão se perdendo. Passamos a dar mais importância às coisas. Não, olha, não pode usar isso aqui, não, vai sujar aquilo lá. Não, passamos a dar mais importância às coisas. Passamos a dar mais importância à posição, não é? Porque eu sou o pastor Dárcio. Como se isso fosse alguma coisa tão importante assim. Perdemos o primeiro amor. Passamos a dar mais importância aos títulos, às posições, que às pessoas. Quando a nossa comunidade não vive para a comunidade. Quando a nossa igreja não vive para a comunidade. Quando você e eu não vivemos para o próximo, para ajudar o próximo. Essa passagem exorta a igreja a lembrar-se de onde ela caiu. Ou seja, exorta a igreja a retornar à sua posição anterior. A sua posição de amor e de devoção a Cristo. Essa passagem traz para nós dois versículos tão pequenos, né? Quando a sua relação com Deus era mais forte, mais profunda. Esse versículo é um lembrete para que a igreja recomece ou reconheça a sua queda. Recomece da onde ela parou. E volte ao caminho certo. Volte ao caminho que Deus te deu a direção. Reavivando a sua fé e compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Sua fé e o compromisso com a ordenança de Jesus de ir, de pregar o Evangelho. Com o compromisso de você viver a palavra. É uma exortação para que se arrependam dos seus pecados, das coisas erradas que estavam fazendo. E voltem ao seu amor. Que voltem ao seu amor por Cristo. Nós deixamos de lado isso. Da mesma forma, essa exortação pode ser aplicada em nossas vidas, né? Pessoalmente para mim e para você, lembrando-nos de nossas próprias quedas, dos nossos próprios erros, nos encorajando a voltarmos ao caminho correto. Voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos a ter aquele amor por Jesus. É um chamado para que nós lembremos de quem somos. É um chamado para que nós lembremos de onde viemos. Você lembra de onde você veio. Eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe. A gente tem que lembrar isso. É um chamado para que nós lembremos e para que viemos.
de onde nós viemos e para que nós viemos. Deus te chamou, Deus tem um chamado para você e para mim. Miseravelmente é para amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Ah, pastor, mas eu não sei se eu tenho um envio missionário. Não se preocupa com isso, não. Não se preocupa com isso, não. Deus vai te revelando a cada passo, Deus vai te revelando quando você vai amadurecendo o conhecimento dele e o relacionamento seu com ele. Não fica preocupado se você tem que fazer seminário, se você tem que fazer teologia, não fica preocupado com isso. Conheça um versículo por dia, estude um versículo por dia e viva esse versículo a cada dia. E que através da graça de Deus possamos nos reerguer, reaparecer, voltar ao caminho, para que a gente possa seguir em frente. A gente tem que se levantar e deixar de ficar falando, não tem jeito, o mundo jaz no maligno, Jesus já falou. Ok, mas Jesus falou também que ele venceu o mundo e você e eu íamos vencer também. Então, em nome de Jesus, nós temos que ter essa segurança conosco de lembrar onde nós caímos. Então, nós temos que estar muito atento com isso. O segundo ponto que o Senhor nos traz hoje está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Arrepende-te. Arrependimento é fundamental para nós. Esse versículo 5 também nos adverte a nos arrependermos. Arrependimento. Pastor, qual é a definição de arrependimento? Ok, arrependimento é lamentar ou ter pena de alguma coisa que você fez ou falou, ou não fez e não falou. Se eu tivesse feito, isso é arrependimento. Se eu tivesse falado aquilo, isso é arrependimento. Arrependimento é mudar a intenção ou a ideia. Isso é arrependimento. Alguma coisa que de verdade eu não quero fazer mais. Eu me arrependi. Não é remorso. A gente costuma dar sempre o exemplo do que qual é a diferença de remorso e arrependimento. O arrependimento você constata o que você fez de errado, se arrepende de ter feito ou de não ter feito, né? E aí você se propõe a não errar mais. E o remorso é aquilo que você fez de errado e você cria um remorso, você cria um sentimento que não devia ter feito, mas você, se der a oportunidade, você faz de novo. Esse é o remorso. Então nós vemos o exemplo que Jesus dá, né? O exemplo dos evangelhos, né? Pedro negou a Cristo, né? E ele se arrependeu. E foi uma grande bênção. Judas entregou a Cristo, vendeu a Cristo. Mas ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Não devia ter feito. Pois é, mas se arrepende, pede perdão e segue em frente. Não, ele foi lá e se matou, se suicidou. Existe a necessidade do arrependimento, mas você não pode dizer que é um ser humano bom, que não mata, não rouba ou não faz mal a ninguém. Eu sou tão bonzinho, então eu não preciso me arrepender de nada. Veja o que Paulo nos fala. Abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos.
Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Todos pecaram. Eu tinha um gerente que ele era um cara sensacional. Ele era fantástico, era uma pessoa que ajudava as pessoas, um cara que não falava mal, um cara que não falava palavrão, um cara de família, um cara fantástico. Mas não queria saber de Jesus. Alguém poderia dizer assim, olha, para ele não falta nada. Pois é, para ele falta tudo, não tem Jesus, falta tudo. Ainda que ele seja bom, né? Ainda que ele seja caseiro, familiar, ainda que ele seja tudo. Né? Se você não tem Jesus, você vai para o inferno. Você não mata, não rouba, você não faz nada de ruim. Mas se você não entrega a tua vida para Jesus, você vai para o inferno. Não existe outra saída. A única saída que nós temos é Jesus Cristo. Todos pecaram, independente. Nós vemos o exemplo dos 2 ladrões na cruz. Né? Os 2 pecaram. Né? Um não quis saber de arrependimento. Ele falou, olha, se você é Deus mesmo, faz com que a gente saia daqui. Se você é aquele cara que diz que é. E o outro falou, Senhor, me perdoa. Lembra de mim quando entrares no paraíso. Assim. E Jesus nos adverte. Abre sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 13, versículo 3. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente perecereis. Todos. Ou seja, a falta de arrependimento nos leva à morte. Não é somente a primeira morte, que é a morte desse corpo aqui, a morte desse físico, né? Que a palavra do Senhor diz que nós vamos voltar ao pó da terra. Não é só isso, mas é a morte eterna, a morte espiritual, a morte onde nós vamos, ou alguém vai, espero né? Que você não vá, né? Viver no inferno, longe de Deus, sofrendo tudo que vão sofrer lá no inferno. É essa morte. Se você não se arrepender, igualmente vocês vão perecer. E é o que o Senhor fala para mim e para você hoje. A morte de uma eternidade no inferno, onde não teremos outra oportunidade. E os apóstolos, lá em Pentecostes, lá em Atos 2, lembra? Quando veio o Espírito Santo e batizou a todos, também nos exortam ao arrependimento. Veja lá o que Pedro fala em Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Por que é tão importante o arrependimento? Somente com arrependimento nós temos o perdão. Somente com arrependimento a gente tem a remissão dos nossos pecados. Somente através do arrependimento podemos ter uma vida transformada. Somente através do arrependimento podemos deixar de viver uma vida no pecado. Através do arrependimento, das coisas erradas que fazemos, das coisas ruins que fazemos e falamos e pensamos, não é? Podemos receber o Espírito Santo na nossa vida. E Paulo fala aqui, né? Pedro fala aqui, e recebereis o dom do Espírito Santo. É, assim. Podemos ser guiados por esse Espírito Santo, você e eu. Podemos nos aproximar mais de Deus, porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito. Podemos estar
no caminho de agradar a Deus. Arrependimento. E o terceiro ponto que o Senhor quer falar conosco aqui, também está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. E volta à prática das primeiras obras. Você percebeu que nós dividimos o versículo 5 aí em algumas partes, né? Volta à prática das primeiras obras. Eles precisavam fazer as obras como eles faziam antes, com aquele amor, com aquela dedicação, né? Que se perdeu ao longo do caminho, que se perdeu por vaidade, por orgulho, né? Por tantos sentimentos contrários. Você se lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Você se lembra como você estava alegre, contente? Recebia Jesus? Eu lembro que quando eu recebia Jesus, eu fui lá na frente, né, entregar minha vida para Jesus, e eu chorava como uma criança. Você lembra como você estava motivado a falar desse Jesus que tinha entrado na tua vida, que você tinha entregue a sua vida para ele, e você estava motivado, você queria que as pessoas ouvissem desse Jesus? Você lembra como você desejava falar dessa palavra às outras pessoas? Como você queria ajudar as pessoas? Porque você aprendeu que você devia amar o teu próximo como a ti mesmo. Como você queria demonstrar o amor de Deus. Você lembra? E onde estão essas características de nova criatura hoje? Para a igreja de Éfeso, essas características de nova criatura tinham deixado para trás. E muitas vezes a gente se envolve com o nosso dia a dia, ou mesmo na igreja ou na comunidade que a gente está envolvido, e a gente se envolve com as coisas e esquece do primeiro amor. Onde estão as características de uma pessoa que foi alcançada pelas boas novas? Onde estão as nossas características de quem foi alcançado pelas boas novas? E Paulo, ele nos recorda isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras dele. Nós fomos criados por Deus. Criados em Jesus para fazermos boas obras. As boas obras, elas não vão me levar para o céu. Ok? Elas não vão me levar para o céu. Você e eu fazemos boas obras, nós vamos estar obedecendo uma ordenança do Senhor. Se envolver em obras cristãs, permitindo que nossa fé seja testada pelo fogo para praticar o que pregamos. Se eu não faço boas obras, na verdade eu não estou praticando o que eu prego. Se eu não faço boas obras, eu não estou praticando o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino. Se minha vida está, olha, eu vou de domingo na igreja e está tudo certo. Eu vejo a pregação do pastor lá no YouTube e está tudo certo. Desculpa, isso aí não é uma vida cristã. Desculpa, você não está vivendo as boas novas. Nós somos aperfeiçoados em nossa fé através daquilo que nós fazemos. Através daquilo que nós fazemos. Nós somos aperfeiçoados. As nossas obras é o amadurecimento de nossa fé. É o amadurecimento da nossa relação com Deus. Isso, sabe, é consequência. Eu tenho fé, eu tenho amor
Em Deus, eu cumpro a palavra e eu faço boas obras. Assim. É uma consequência. Mas isso tudo somente acontece, sabe quando? Se nós voltarmos à nossa essência. Se eu não voltar à minha essência, eu vou continuar pecador. Podemos estar felizes com Jesus em qualquer que seja a situação. Se eu volto à minha essência, não importa se as coisas dão certo na minha vida ou não, eu vou estar feliz porque Jesus está comigo. E eu estou com Jesus. Quando praticamos esses 3 pontos de lembrar onde nós caímos, de arrependermos e de voltar à prática das primeiras obras, na verdade nós voltamos à nossa essência. E é isso que o Senhor quer falar para nós hoje. Assim como em um relacionamento humano, em nosso relacionamento com Deus, é importante mantermos a chama do amor acesa, cultivando um relacionamento íntimo e sincero com Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Esse relacionamento é essa intimidade, é fundamental para a nossa vida espiritual e para o nosso bem-estar emocional. Pessoas que são desequilibradas emocionalmente são pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Desculpa. Pastor, você está falando para mim? Não, eu estou falando para quem quiser ouvir. Se o chapéu serviu para você, toma ele aí. Sem essa relação com Deus, nós não podemos viver felizes e satisfeitos e gozar de tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Voltarmos à nossa essência é fundamental. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, se você ainda não tem esse Jesus na tua vida, mas você deseja entregar sua vida hoje para esse Jesus, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz. Eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz. E peço perdão por cada erro que eu cometi. E peço perdão por cada erro que cometi. Desejo agora, Pai. Desejo agora, Pai. Aprender a amar. Aprender a amar. Aprender a viver esses 2 mandamentos. Aprender a viver esses 2 mandamentos. E a ser usado pelo Teu Espírito Santo. E a ser usado pelo Teu Espírito Santo. Recebe a minha vida nas Tuas mãos. Recebe a minha vida nas Tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu, se você aceitou a Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, se você fez essa oração pela primeira vez, eu recomendo que você busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus e que viva a palavra de Deus mais próxima da tua casa. Ou, se você quiser, você pode entrar conosco nas redes sociais e a gente vai estar andando junto para que nós possamos viver essa completa essência que Deus tem para mim e para você. E você que já tem a Jesus, você já entregou sua vida para Jesus, mas ainda não tem vivido uma relação profunda com Deus. Não é? Você gostaria de fazer isso agora? Se você quer fazer isso agora, feche os seus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem estado conosco. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes nós temos dado mais importância ao legalismo e à religiosidade. Então, temos dado mais importância às coisas do que às pessoas. Senhor, nós queremos voltar à nossa essência. Assim como o Senhor exortou a igreja de Éfeso, Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar à nossa essência. Nós queremos ter uma relação mais íntima contigo.
Nos perdoa, Senhor, nos ajuda. Que teu Espírito Santo possa ter a liberdade na nossa vida, Senhor, para que a gente consiga te ouvir, para que a gente consiga ter uma relação mais íntima e mais profunda contigo. Senhor, usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, estamos juntos aí. Não é? Lembrando que é tempo de voltar ao primeiro amor. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é agora. Então que você e eu possamos voltar ao primeiro amor, voltar à essência do amor que o Senhor coloca dentro de nós. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui e te convidamos a fazer parte do Ministério Água Viva. Vem com a gente, é um ministério digital, estamos aqui por internet, né? Por Zoom, enfim, vamos andando. Temos aí a Rádio Vineyard, a radioviniard.net também, que é louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você é o nosso convidado a estar junto com a gente, a estar junto nas nossas redes sociais, a visitar o nosso canal no YouTube e ajudar-nos. Nos ajude a levar a palavra do Senhor a quem ainda não conseguiu ouvir, a quem ainda não teve o privilégio de conhecer esse Deus. Amém? Vem com a gente, na próxima quinta-feira nós vamos continuar os milagres de Jesus, aquele estudo bíblico, e você também é o nosso convidado. Fica na paz, tenha uma semana cheia de vitória, cheia da graça, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.